A paz do Senhor Jesus Cristo, desejo uma excelente e abençoada terça-feira para você. O Devocional Diário com Jesus traz mais uma meditação para a nossa reflexão. Hoje nós vamos trazer o Evangelho de Jesus, segundo Mateus capítulo 6, versículo 33, onde o Senhor Jesus nos diz: mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Aqui Jesus nos ensina sobre as preocupações cotidianas da vida, com as preocupações no que nós vamos comer, no que nós vamos vestir. Mas se nós voltarmos lá no versículo 25, ele inicia dizendo assim: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E não é o corpo mais do que as roupas? Aqui Jesus nos fala dessas preocupações, das prioridades que nós estamos colocando na nossa vida e nós estamos esquecendo de como nós estamos vivendo. Aqui ele nos fala da vida, ele nos fala do corpo. Como está a tua vida hoje? Como estão as áreas da tua vida? O que te preocupa no dia de hoje? O que te aflige? O que te angustia? Porque se nós formos analisarmos, hoje nós vivemos um período que as pessoas vivem muito ansiosas, preocupadas. E na escala da nossa prioridade da vida, se nós perguntarmos o que é a tua prioridade hoje, poucas pessoas vão colocar Deus no centro das suas prioridades, lá no topo da prioridade. Porque Jesus ele nos instrui exatamente isso. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão lhe ser acrescentadas. Se você analisar, as áreas da nossa vida são muitas e nós precisamos cuidar delas diariamente. A área familiar, a área conjugal, com os filhos, os relacionamentos com as pessoas, a área da saúde, que é um pilar muito importante também, a nossa área profissional, a nossa área financeira, a nossa área emocional. Mas muito esquece de cuidar do pilar principal, que é o pilar espiritual. Como está o nosso tempo de qualidade com Deus? Onde Deus está hoje na nossa vida? Ele tem um espaço aqui dentro, ele tem um espaço na nossa agenda. Como está a tua intimidade com Deus? Porque o pilar espiritual é Ele que vai reinar sobre todos os outros pilares para que a tua roda da vida gire, para que você tenha vida em abundância, para que você prospere em todas essas áreas. Então é muito importante, muitas vezes esse é o pilar último que nós colocamos na nossa escala de prioridades. Ele já esteve no último lugar da minha escala da prioridade. Quando eu não conhecia Jesus, quando eu não meditava e não conhecia a palavra de Deus, eu não entendia a importância do reino de Deus. E o reino de Deus, ele está dentro de nós. Ele é muito mais do que um lugar. Ele é um estilo de vida, ele é um modo de viver que agrada a Deus. É buscar a Deus diariamente, é iniciar o nosso dia e terminar o nosso dia com Ele, porque é Ele que vai nos dar a direção certa. E nós trazemos diariamente aqui no Devocional Diário com Jesus a importância de estarmos no caminho certo. E o único que vai nos levar até Deus a cuidar desse pilar tão importante da nossa vida é Jesus. Não existe um outro caminho. Então é importante nós cuidarmos desse pilar. Quando nós prosseguimos aqui, ele diz no versículo 26, observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiro. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côncavo ao curso da sua vida? E porque preocupam com o que vão vestir, observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora,
Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo o que comeremos, o que beberemos, com que nos vestiremos. Porque os gentios é que se preocupam com todas estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Aqui Jesus está dizendo, esse tipo de preocupação é para aqueles que não me conhecem verdadeiramente. Porque quem me conhece sabe que eu cuido. E aqui ele nos fala da nossa pequena fé. Jesus nos convida hoje a refletir sobre essa área tão importante, que é a área que precisa ser a prioridade da nossa vida. Porque é ela que precisa reinar sobre a nossa vida e sobre os demais pilares da nossa vida. Não dá para ter muito dinheiro se eu não tiver Deus como o principal foco da minha vida. Não adianta eu ter saúde se eu não tiver Deus como pilar da minha vida. Então, às vezes nós estamos focando tanto numa área específica, 1, 2, 3 áreas, e isso está tirando o nosso tempo de qualidade com as demais áreas da vida. Quantas pessoas estão focadas só na área profissional, com essas preocupações cotidianas, no que vestir, no que comer, eu tenho que pagar isso, eu tenho que fazer aquilo. Quantas pessoas estão buscando status e estão esquecendo de ter um tempo de qualidade dentro da sua própria casa, com seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido. Quantas pessoas estão deixando de cuidar da sua saúde, que nós somos templo do Santo Espírito de Deus, e nós estamos de repente vendo pessoas definhando nas camas dos hospitais, nos corredores dos hospitais, porque estão negligenciando áreas importantes da vida. Mas eu estou aqui hoje para te dizer que nenhuma delas te preencherá inteiramente se você não colocar Deus no centro da tua vida. Ele precisa ser a nossa prioridade. Porque quando nós buscamos a Deus verdadeiramente, quando nós colocamos Ele no primeiro lugar na nossa vida, todas as demais áreas, elas serão supridas. Por isso aqui ele nos fala da fé. Nós precisamos confiar plenamente em Deus, soltar as nossas preocupações, soltar o passado, deixar a culpa de lado, deixar de se comparar com o outro e buscar, seguir aquele que nos leva para o Pai. Jesus veio exatamente isso, ele veio para nos libertar de todas essas coisas que nos aprisionam diariamente. Essas preocupações que tiram o teu tempo. A vida está passando e tem muita gente só dormindo, acordando, trabalhando, dormindo, acordando e trabalhando. Eu te falo isso porque eu já vivi isso. E eu não tinha tempo para Deus. Eu não tinha tempo para Deus. Até que chegou um dia que uma das áreas da minha vida, e por que não dizer todas elas, encontravam desestruturadas, dilaceradas. E num ato de desespero, eu comecei a enxergar Deus, que eu precisava colocar Deus no centro da minha vida. Porque sem Nele eu não consigo nada. Eu preciso depender de Deus. Eu preciso da orientação dEle diariamente para tomar as decisões certas. Quantos negócios, quantas coisas, quantos caminhos errados nós tomamos nessa vida e quanto tempo nós perdemos com isso. Então, hoje eu trago essa mensagem para te dizer que você que ainda não abriu a porta do teu coração para Jesus entrar, abra, procure enquanto você pode encontrar. Porque vai chegar um dia que pode ser tarde demais. Pode chegar um dia em que você pode estar numa cama de hospital sem ter o que fazer. Pode chegar o dia em que a tua família pode estar quebrada, separada, desestruturada. Pode chegar o dia que vai chegar o tempo da tua velhice e você vai estar sozinha. Então pensa bem nisso. Pode chegar o dia que você vai estar com muitas riquezas dessa terra, muito dinheiro e não vai ter saúde. Então Deus nos traz essa palavra hoje para que a gente venha avaliar as áreas da nossa vida e fazer esta pergunta: onde está Deus na minha vida?
Qual o lugar de Deus hoje na minha vida? Como eu estou vivendo? Faça isso, que eu tenho certeza que você vai receber uma direção do céu. E o Devocional Diário com Jesus deixa essa palavra hoje para a nossa meditação. Que Deus te abençoe e que Ele te dê vida e vida em abundância. E essa vida nós só encontramos em Jesus. Só Ele pode nos levar até Deus, só Ele pode nos dar a vida que nós tanto buscamos. Não existe outro caminho, é somente Ele. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém?